E oi, gente, estamos de novo aqui com o podcast Olha a Xepa para mais um assunto importante sobre empreendedorismo, motivação, e você vai conhecer tudo de uma empresa que eu amei conhecer. Por quê? Porque é para as mães biológicas, né? Para quem ama pet. Então, hoje você vai conhecer a empresa Patas de Luxo. Tem aqui no estúdio comigo Mariane e Mônica. E você não pode deixar de ouvir esse podcast na íntegra, tá bom? Fica com a gente aqui. Mariane, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Mônica também, dizer assim que eu fiquei feliz em conhecer, grata ao universo por colocar vocês assim na minha vida. E a partir da sua experiência, da experiência de vocês, a gente poder animar, incentivar outras meninas, outras mulheres, outros homens a continuar no empreendedorismo. Sabemos que não é fácil e não vai ser, né? Mas é possível fazer acontecer. Bem-vindas e queremos te ouvir. Bem-vinda, Mariane. Obrigada. A gente que agradece o convite por estar aqui, né? Né, Mônica? A Mônica é mais tímida. A Mônica é mais tímida, mas ela vai se soltar já. Mas vamos lá. Patas de Luxo nasceu como? Quem começa? Mariane ou Mônica? Mônica. A Mônica. Então vamos juntas. Quem teve a ideia primeiro? Então, a Patas de Luxo, ela surgiu em 2018. A Mariane já tinha um pet shop, né, o Snoop Dogg, e devido à necessidade que ela tinha de ter a matéria-prima, ter as caminhas de cachorro ali no pet shop, ela me propôs a ideia de fazer a fábrica. Eu era servidora pública, e aí eu estava gestante, eu falei assim, bom, é um bom momento e uma boa oportunidade para eu ter mais tempo para o meu filho. E aí eu topei o desafio, falei assim, bom, vamos abrir essa fábrica. Mas a gente não sabia nem ligar uma máquina de costura. E aí vários tutoriais, mas assim, a gente foi meio que sem um plano de ação, assim, sabe aqueles planos de negócio? Porque tinha, na verdade, uma necessidade, né, Tinha uma necessidade. E aí a gente idealizou a fábrica, como seria, as pessoas, a gente foi estudar essa questão aí. E nós abrimos a Patas de Luxo, que foi em novembro de 2018, um dia depois do feriado. Um dia depois do feriado, bem cara de empreendedor mesmo, né? Agora, para quem está ouvindo a gente no rádio, Mariane, nós estamos aí em mais de 60 rádios em que é veiculado esse podcast. Defina para a gente o que é o conceito da Patas de Luxo. Bom, a Patas de Luxo, em primeiro lugar, eu acho que ela é mais um amor, um sonho, uma dedicação muito grande. E a necessidade que a gente vê em relação a cada pet. Por exemplo, a gente tem uma escadinha pet. Essa escada, ela não é só uma escadinha em questão estética. Eu sou veterinária também. Então, a gente pensa vai muito além disso. Por exemplo, cachorrinhos ortopédicos que fazem cirurgia ortopédicas, que sobe no sofá. Então, ele precisa daquele acesso. Então, a nossa escada, ela é estudada com alguns ortopedistas e com outros veterinários também. Então, a gente sempre pensa na necessidade do cliente, não só em ter um artigo ali por ter. E o cliente é o pet. E o cliente é o pet. O bem-estar do pet. É isso. Mas, assim, o início foi a caminha, né? Foi a caminha. Então, assim, a caminha foi e é o carro-chefe da Patas de Luxo hoje. Quando vocês desenvolveram a primeira caminha, ela foi para um pet de que tamanho, de que porte, digamos assim? E vocês lembram mais ou menos como que ela ficou, quanto tempo levaram para confeccionar, quem contribuiu para o design dessa caminha, que matéria-prima que vocês utilizaram? Porque eu tenho certeza que hoje já deve ter outras matérias-primas e outros formatos também, né, para essa caminha. Eu falo? Então, assim, como a Patas de Luxo, como a Mônica falou, a gente não teve um projeto de negócio. Então, o que acontece? A gente comprou tudo errado. Foi tecido comprado errado. A gente não tinha alguém para ir lá e desenhar pra gente. Não existia isso. A gente nem sabia ligar uma máquina de costura. E não sabia nem mesmo cobrar da costureira o que fazer e nem ensinar para ela, sabe, como fazer. A gente só tinha o sonho. Era só isso.
Então, a primeira caminha que viesse, seja ela pequena, grande, média, tanto, tipo, a gente só queria que ela saísse de alguma forma. Mas ela demorou 30 dias para sair. E como a gente sonhava muito grande, todo empreendedor, quando ele tem um sonho, ele já quer que a coisa aconteça, ele vem naquela sede, naquela vontade enorme de fazer a coisa acontecer. Então, ele já monta tudo muito grande, tudo muito do tamanho que ele quer montar. Então, o que acontece? A gente montou tudo muito grande. Num barracão gigante. Mas o nosso passo ainda era de um bebê. A gente nem sabia andar, nem sabia engatinhar. A gente estava nascendo naquele momento. Mas com muita dedicação, muito foco, né, Mônica? A gente foi organizando as coisas, até que a Mônica, daí ela quando ela pega uma coisa pra fazer, minha gente, ela pega o negócio pra fazer. Faz acontecer. Ela faz acontecer. E daí, o que aconteceu? Ela não desistiu, assim, ela ficou desenhando, enfim, quando conseguiu, e eu ficava mais nesse lado de falar assim, tá muito alta, não dá, o pet não vai subir aí. Aí ela falava assim, mas como que não vai? Olha aqui, é só subir. Eu falava, não dá. Aí ela, tá bom, vou diminuir. Mas, enfim, era o tecido comprado errado, era a forma de costurar errada, enfim, era tudo errado, mas que era necessário pra gente ter passado por aquilo. Foi necessário. Sabe? Não tem arrependimento, nenhum. Nenhum momento. A nossa etiqueta, pra você ter uma noção, aqui em Cuiabá não tem matéria-prima, né? Então, a maioria... tudo, na verdade, vem de fora. E a etiqueta? O que a gente ia fazer com essa cama? E a etiqueta que a gente queria patas de luxo, porque a gente já idealizava a marca, o sonho, né? E aí, a primeira etiqueta, Mariana, não, a gente tem que causar com a etiqueta, vai ser bordada. A gente foi e comprou uma máquina de bordado. Gente, essa máquina de bordado mais travava, não saía ponto, não saía a etiqueta. Aí eu falei, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente comprou um tecido, a gente tentou o transfer, tudo que você imaginar. Aí, depois também de muita pesquisa, a gente encontrou um fornecedor em Goiânia, inclusive, tá com a gente até hoje, esse fornecedor. A mesma etiqueta que a gente conseguiu desenvolver lá atrás, depois de muito quebrar cabeça com bordado, a gente continua com esse fornecedor. E daí saiu a etiqueta. Então, todos os detalhes, assim, da caminha, os fornecedores... É muito difícil quando você está começando, que você não entende o que é um algodão, o que é uma seda, o que é, sabe, os tecidos ali, o que é melhor. Ou qual é ideal para o clima de Cuiabá também, né? Tudo isso. E assim, como eu falei, o sonho, ele sempre foi muito grande, de atingir a nível Brasil, mundial. A gente sempre teve esse sonho. Então, a gente queria fazer o de frio, o de calor, de tudo, sabe? Queria completar aquilo. Mas a gente não entendia que era um bebezinho. Que tinha que começar passo por passo. Mas quando a primeira cama ficou pronta... A gente tem o vídeo até hoje. Foi muito foi muito legal. Que teve um custo de mais de um valor de um carro? Foi. Mari, como assim teve um custo, um valor de um carro? Sim, ela custou um carro. E não foi um carro muito popular, não. Porque o que aconteceu? A gente comprou tecido errado. Tinha funcionários, a gente já tinha uma folha muito grande. A gente tinha 20 funcionários e a gente sem saber fazer uma cama. Já tinha um aluguel muito alto. Então, as nossas despesas, elas já começaram muito altas. Sabe? E gastamos bastante tecido para cortar a cama. Não, a gente infestou. Eu lembro que o primeiro infesto, assim, o infesto é quando a gente coloca as camadinhas de tecido para poder vir fazer o corte. Na hora de cortar, foi assim, os bichinhos eram unicórnio, eu lembro. E aí cortou de ponta cabeça. Na hora de montar a cama, os bichinhos estavam de ponta cabeça. Ao contrário. 50 metros de tecido, tudo jogado fora. E não tem o que você fazer. Você não tem como reaproveitar. Aí o que a gente fazia? A gente doava para retalhos, para alguns lugares, para eles fazerem tapetes, enfim, artesanal. Daí a gente doava esses tecidos, porque já não tinha o que fazer pra gente, entendeu? Diante de tantas tentativas de acerto,
é inevitável que venha, né, a vontade de desistir. De repente, ali também a ansiedade toma conta, aquela desesperança. É inevitável, isso acontece mesmo na vida de qualquer empreendedor. Mas agora me conte, diante de tudo isso que vocês colocaram, não foi fácil começar Patas de Luxo, foi muito difícil pelo que vocês colocaram. Mas onde é que vocês se amarraram, vocês se seguraram para continuar? Porque tem a necessidade do recurso financeiro, mas tem a necessidade do apoio emocional também, né? Como é que vocês se seguraram e vocês duas e falaram, não, vamos continuar, porque vai dar certo. Como é que foi esse processo? Eu falo? Pode falar. Pode falar que ela te acompanha, eu já percebi. Eu e a Mônica, a gente sempre foi muito honesta e muito sincera uma com a outra. Boa. Muito. Muito bom. Então, isso lá dentro da empresa, a gente não tem... se a gente fica chateada, eu chego e falo, Mônica, é isso. Não gostei, é dessa forma, pretendia fazer dessa forma, enfim. E da mesma forma, a gente faz motivacional. Quem tem lá dentro, a gente tem reuniões disso toda semana. Toda semana, até hoje. Então, quem tem que motivar uma outra, nós duas, é eu e ela. Porque os nossos colaboradores... Precisa da nossa motivação. Precisa da nossa motivação. Então, uma anima a outra, uma estimula a outra. E uma cobra da outra também. Boa. Entendeu? Não tem... vou ficar chateada. Não, pera lá, isso daqui é uma empresa. Ela precisa andar, ela precisa funcionar. E a gente precisa se motivar. Não vai dar certo. Quantas e quantas vezes? Não foi uma, nem foi duas, não foi... Acho que eu já perdi as contas de quantas vezes... Tipo, será? Vamos vender? Vamos desistir? Vamos fechar? E aí a gente percebeu que ela valia muito aos olhos dos outros quando as pessoas queriam ter a Patas de Luxo. As caminhas. Não. A marca. A marca. Gente, a Mesmo marca. Mesmo a gente num espacinho pequenininho. Daí, quando a gente se deparou com, né... Com ofertas, a gente já não tinha mais recurso para continuar naquele espaço grande, com aquele tanto de funcionário, a gente foi para um espaço menor. E mesmo no espaço menor, tinha muitas pessoas de fora que vinham e ofereciam uma grana muito, assim, boa, considerável pela Patas de Luxo. A gente falou assim, bom, se a gente que tá dentro tem não tá ouro nessa conseguindo mina, né? enxergar... se a gente que tá dentro não tá conseguindo enxergar, as pessoas que estão de fora estão enxergando, e aí isso motivava também, sabe? Quer dizer, é um negócio que é muito legal. Que você tá fazendo certo. Que a gente tá fazendo certo. É muito difícil construir uma marca hoje, porque é diferente falar de uma empresa... quando a gente atende literalmente a cidade, ou quando a gente fala real de uma marca. É muito diferente. Porque você tem que fazer com que as pessoas conheçam e queiram aquilo. Então, é muito diferente, né? É um sonho que precisa ser vendido. Precisa ser vendido. E sonho é individual, né, individual. Cara? É individual. Então, para você transformar ele em um objeto necessário para ele ser comercializado, é essa etapa que você falou, né? Um processo que precisa ser vivido. Né? É isso. Agora, conte pra gente. Sociedade sempre tem aquela coisa, né? Sempre as pessoas falam, não dá certo. A maioria das pessoas... Não dá certo. Tentei, não deu certo. Não foi pra frente. Eu acho que foi a sociedade. Nunca vê um outro problema ali, ou uma outra situação que pode ter provocado, de repente, o insucesso de um empreendimento, ou do pequeno negócio, que é o caso que a gente está falando aqui. Mas e sociedade, vocês duas, quando desentende, como é que faz? E assim, para outras pessoas que estão vivendo empresas como vocês, de sócio, qual é a mensagem que vocês dariam para essas pessoas? Seja elas casais, seja elas irmãs, ou no caso de vocês, irmãs, né? Não, madrasta. Gente, para quem está no YouTube, vocês não vão falar quem é madrasta, é irmãs, porque assim, muito jovens. Mas qual é a mensagem que vocês deixam, hein, meninas? O ideal é que cada um tenha dentro da empresa o seu papel definido. Boa. Porque eu não entro na área dela e ela não interfere na minha. Não é que não entra. A gente discute, a gente respeita. Então, se ela falar, Mônica, a gente vai fechar essa negociação assim. Eu posso até falar, olha, Mari, eu acho que
talvez a gente não vai dar muito certo. Mas se ela falar, não, a gente vai fechar, porque é a parte dela, então eu respeito. É a autonomia dela. É a autonomia dela, porque ela é o comercial e eu sou a produção. Então, quando eu falo assim, Mari, essa caminha a gente precisa desenvolver assim, assim, assim. Ela vem com as ideias dela. A gente podia fazer uma caminha para o inverno. Aí eu falo, Mari, ó, o tecido tal, ele é muito caro. Então, a gente precisa fazer com esse tecido, a gente vai conseguir atender o inverno. Então, ela não interfere na minha responsabilidade. Na minha responsabilidade. Então, é bem definido isso. Sabe? Isso é muito importante. Tem que ter bem definidos os papéis. Pra e não muita honestidade, né? Honestidade. A gente sempre conversa muito. Eu e a Mônica, assim, é bem legal a gente comentar disso, porque a maioria das pessoas pergunta. Tipo, foi quando você viu a gente pela primeira vez. Madrasta? Como assim? Mas vocês têm uma conexão boa. Mas eu e ela, a gente sempre preza muito por conversa. O nosso diálogo é muito sincero uma com a outra. Muito sincero. E a gente é muito unida, né, Mônica? A gente é bem unida mesmo. Em todos os sentidos. Fala, é o seguinte, a gente... Vamos passar perrengue, vamos passar perrengue. Vamos passar. A gente tá indo, mas você sabe, né? Essa daqui a gente vai... Mas não ficar julgando ou culpando, sabe? Eu acho que a maioria das empresas que não dá certo em relação à sociedade é olhar os defeitos do outro. E, às vezes, o seu defeito, tipo, e colocar a responsabilidade como se fosse só do outro. E não é. Entendi. É uma sociedade, é um casamento. E a gente se completa, igual você falou. Começa você e a Mônica continua. E é assim. É perceptível. É assim. Então, ela tem as ideias mirabolantes. Aí eu falo, Mari, pelo amor de Deus, será que vai dar certo? Ontem ainda eu parei para escrever no Instagram, porque no final do ano ela falou, a gente tem que fazer peitoral, não sei o quê. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu, falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Aí eu falei, mas se ela tá falando, ela tem umas ideias meio mirabolantes, né? Eu falei, vou... Aí eu comecei a estudar. Então, ela tem as ideias, ela executa também junto comigo e eu executo. Você entendeu? Entendi. Então, é igual um casamento. É o complemento. Então, ela me complementa nas minhas fragilidades e eu complemento ela. E aí dá certo. Agora vocês estão vivendo uma nova fase, né? A Patas de Luxo é reconhecida no Brasil já. No Brasil. Já. Mesmo com todo esse reconhecimento, a empresa já funcionando da maneira como vocês planejaram de fase inicial, ainda tem desafio, né, Mariana e Mônica? Todos os dias. A todas as horas. Não vai existir aquele mar de rosas, como todo mundo acha. Ai, tá ótimo, tá no ápice, tá entre os mais faturados. Sempre terá um desafio. Com certeza. Com certeza. Eu acho que não... Essa é a história do empreendedor, né? É sempre você se renovar. Imagina uma pandemia, gente. Que foi, né? Imagina uma pandemia para o empreendedor. Muita gente fechou. O que não fechou, ele teve que o quê? Se renovar, fazer alguma coisa diferente. E não é só a pandemia. A pandemia que foi, tipo, algo mundial. Mas eu acho que todo dia o empreendedor, ele tem que fazer algo novo. Queria ouvir vocês no seguinte. Quando a gente está com dificuldade num pequeno negócio, a primeira coisa que a gente escuta, ou a maioria, a maior das palavras é: desiste, não vai dar certo. Desiste, não vai dar certo. Nesse processo de crescimento de vocês ouviram isso? E como é que vocês lidavam com essas mensagens negativas para desistir ou para investir em outro produto? Ou vocês não tiveram isso? Não, assim, das pessoas de fora falar desiste, nunca. É porque a gente também nunca se abriu com os outros. A gente sempre ficou entre nós duas. Boa. A gente não... A dificuldade era compartilhada entre vocês. Entre nós duas. Então, assim, às vezes eu falei assim, ai, Mônica, chega, eu tô cansada, eu tô exausta, não quero mais, tô cansada. Ela falava assim, faz o seguinte, tira o dia pra você ir pra sua casa. Boa. Muito boa. Deitar, dormir, não sei o quê. E vice-versa, entendeu? Aí a gente até tem uma brincadeira que, às vezes, quando ela chega mal-humorada ou eu... Porque mulher tem TPM, né, gente? Mulher tem TPM. Estamos vivas. Aí ela chega, olha pra mim e fala assim... Aí com uma cara brava, fechada, como se o mundo tivesse acabado. Aí a gente inventou uma brincadeira dentro da empresa. Aí eu olho e falo assim...
Hein, por que você tá brava mesmo? Aí ela falava assim, ela olhava assim, hã? Mas eu não tô brava, tipo, eu nem falei nada. Aí eu falava assim, não, pelo amor de Deus, você tá muito brava. Qual que é o seu problema dela? Ei, E às vezes eu nem sabia. eu nem sei por que eu tô brava. Porque o nosso Aí corpo a gente fala, começava né? a dar risada daquela situação, quebrar. sabe? Pra gente quebrar esse gelo e falar assim, pera lá, não tenho por que eu tá brava. Eu cheguei aqui, é o meu ganha-pão, eu tenho que fazer a coisa acontecer. É diferente de você chegar lá. A gente sabe que tem os problemas de casa, familiar, pessoal, enfim, tudo. A comunicação, ela é essencial, né, Mariane? Muito. Né, Mônica? Muito. Por tudo que eu já ouvi de vocês até agora, o que fizeram vocês continuar foi o fato de serem sinceras e comunicar muito uma com a Sinceras. outra. Muito. Na nossa primeira falência. A gente passou por falência. Olha, pra você que tá reclamando porque não vendeu um produto hoje, você tá ouvindo ela falar nossa primeira falência. Significa que teve mais. Não foi uma só. Eu falei pra ela, até a gente foi no shopping almoçar, aí eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim, Mariane, é o seguinte, a gente só vai trabalhar, era em março, de 2019. É. Aí eu falei assim, a gente só vai trabalhar até o último dia de março e depois a gente vai fechar as portas e aí vai dia conversar, 14 vai de comunicar os funcionários. E não tem mais o que a gente fazer, porque eu cuidava do financeiro, né? Falei, não tem mais o que a gente fazer. Aí ela pegou e falou assim, falência? Não, eu não aceito, não aceito. Imaginei, Aí, desse jeito, toda expressiva, né? No meio do shopping, eu falei, e agora? O que essa doida vai, né? Pensei comigo, o que ela vai fazer? Aí ela falou assim, liga lá. Daí ela até falou o nome da pessoa que era responsável na época. Fala pra arrumar, encher meu carro, que eu vou sair e eu vou vender. De porta em porta e eu vou vender. Cara, que lindo. Aí ela pegou e foi. Saiu de Cuiabá de madrugadinha, né? E foi na região ali de Tangará, Sapezal. Aí ela saiu. E eu meio assim, né? Aí ela, de repente, começou a chegar um monte de pedido. Um monte de pedido. Eu falei... Aí eu liguei e falei... Para, volta, que a gente não dá conta. Falei, volta, pelo amor de Deus, a gente não dá conta. Atitude! Comunicação, sinceridade e atitude. Foi. Porque E ela daí percebeu que você estava fraca. Ela Tava, falou, e não, eu ela não foi. vou deixar. Vou mostrar pra você que a gente consegue. Que a gente consegue. Aí, mas é que isso, na verdade, nessa primeira crise que a gente teve, são negociações erradas, né? A gente fez um negócio, errou. Vamos falar. E realmente, é como se você estivesse no fundo do poço e olhasse pro céu e ele tá escuro. Entende? Entendo. Mas eu não tinha problema nenhum daquele dia... De desistir, sabe? Você estava De decidida. fechar. Não, ela foi de plena. tranquila. Tranquila. Não, ela chegou como se fosse normal. Falei, conversando aqui. Tipo assim, a empreendedora que vive nela ressurgiu como uma heroína, falou, não, vou desbravar esse negócio. E daí a gente... E lembrando aqui dessa história, sim, a gente ouviu que o nosso produto não era legal, que não ia dar certo. É verdade. E que não era bem aceito no mercado. A gente ouviu Bem no isso. comecinho, de uma pessoa. Então, assim, isso foi um divisor de águas. E eu sou grata a Deus por ter ouvido isso, assim. A gente é muito grata, né? Foi o que virou nossa chave. Foi o que virou nossa chave. Eu falei, não, pera Foi lá. o chacoalhão, né? Foi. A gente falou, pera Bem lá, no a gente comecinho. sabe o que a gente faz. Você sabe do seu trabalho, da sua essência, das suas coisas. Você sabe de tudo que você faz, das coisas que você corre atrás. Então... Calma aí, eu sei o que eu faço, eu e a Mônica dedica a nossa vida para isso. E não é bem aceito? Por que não é bem aceito? Me fala que eu vou tentar corrigir. Então, eu não saí pra, tipo assim, não quebrar ou não falir. Eu saí pra falar assim, não, o meu trabalho é bom. O meu produto é bom. O meu produto é bom. A gente dá a nossa vida lá dentro por isso. Então, pera lá, eu vou ver se isso realmente é certo ou não. Então, eu passei em cada loja, porque a gente vende pra CNPJ. O que você falava? O que você falava nas lojas? Eu chegava bem assim. Porque você saiu daquele dia heroína, você estava pronta. com todas as armas. Maravilha, e foi. O que você falou, cara, nessas lojas? Porque, como eu falei, você construir a marca e fazer o CNPJ comprar, o lojista comprar, não é fácil.
E daí, o que aconteceu? Eu chegava e falava assim, oi, eu sou a Mari, da Patas de Luxo. Aí eles, tipo assim. E daí? E daí? Aí eu falava assim, olha, eu tenho alguns produtos maravilhosos para te mostrar. Aí a pessoa falava assim, então, você pode vir mais tarde? Eu, posso. Qual é o horário que você quer que eu venha? Eu quero que você venha... Aí falavam uns horários assim, tipo, 12:00, sabe? Você vai estar almoçando, você não vai aceitar. Eu falava, tudo bem, 12:00 eu tô aqui. 11h45 eu tava lá, dentro da loja. Esperava. Eu esqueci que eu marquei com você. Você pode vir 1h da tarde? Posso vir. Plena. Eu entrava dentro do carro. Esperava até 1h da tarde. Dava 10 minutos antes da 1h da tarde. Eu entrava na loja. Oi, tudo bem? Cheguei. Aí, Persistência. Aí a pessoa olhava e falava assim, tá. Então, o que você vende mesmo? É caminha? Aí, assim, já era algo pra mim, que eu falava assim, eu sou a Mari, da Patas de Luxo. Aí eles, é caminha? Não sei se eu devo... faz o seguinte, não precisa comprar não, deixa eu mostrar o meu produto pra você. Eu pegava, uns sacos. É gigante. Quantos metros que dá o saco? O que você levava no carro era mais ou menos 1,5 m, mais pesado. E eu carregava nas costas. Tirava do carro. E colocava o saco nas costas. E entrava dentro da loja. Com os produtos. E tirava caminha por caminha. E daí, eu tinha... Alguns clientes me recebiam super bem. Outros já, tipo... Aquela resistência. Né? Era o primeiro contato, né? E outros já falavam assim... então tá, faz o seguinte. Eu quero esse. Tá bom, vai. Era tipo isso. Mas eu descia todas as camas. Todas. E eu não me importava se a pessoa não comprava. Mas eu só queria que ela falasse assim... Realmente o produto é legal. É muito bom. Mas eu posso comprar mês que vem? Se eu ouvisse isso pra mim, eu tava, tipo, no meu ápice da felicidade. Era só isso. Eu precisava ouvir de outras pessoas diferente do que a gente tinha ouvido, sabe? E daí todo mundo, quando eu descia as camas, todo mundo... eu quero um desse. E daí... A gente não tinha catálogo. Não tinha... O sistema, a gente nem sabia mexer no sistema. Imagina, você ter, tipo, 10, 15 camas. Só que a gente também não tinha tecido muito, mais. Né? Pra fabricar. Então, a gente pegava os retalhos. Sabe? Uhum. Era tipo assim, o que sobrou da cama número 1, fazia número 3. Entendi. Entendeu? Ficava bonito. E ficava bonito. Não ficava feio. Mas a gente precisava usar a criatividade. Tinha que ser Sabe quando você não tem recurso, mas você tem que fazer? Sei. Fazer acontecer. A gente não era tinha isso. E você pra expressa comprar. pela qualidade. Então, vocês queriam Qualidade. caminha com qualidade. Vocês não queriam só caminha, né? Não, Sabe aquelas caixas organizadoras que a gente compra? Transparente. Uhum. A gente ia organizando os tecidos. Tipo, esses daqui é os marrom liso. Esse daqui é não sei das quantas. Aí, quando tiver um tecido desse aqui, eu combino com esse. E daí, o cliente pegava e falava assim... Nossa, amei essa cama. Eu quero 3 dela. Aí eu falava... Mônica, ferrou, eu quero 3 dela. Como que a gente vai fazer? Aí barrava porque vocês não tinham catálogo, Não tinha. né? E daí... Nossa. Então, assim, era muito complicada essa fase, né, Mônica? Por isso que ela saiu pra vender. E ela vendeu muito bem, assim, eu lembro. Um número muito bom. E aí, por isso que eu liguei e falei, volta, porque eu não tô dando conta de administrar os pedidos aqui dentro. Tipo, separar, sabe? Você lembra quantos quilômetros você rodou, Mariane? Eu não... Mas, assim, daqui em Tangará, eu acho que dá 200 e pouco. De Tangará até Cáceres... Você foi até Cáceres. eu fiz uma volta, né? Eu devo ter feito aí uns 500 km por aí, né? 500, 600 km. E no trajeto, você tinha certeza que você queria mostrar o seu produto. Eu só queria isso. Era bem isso. Então, alguém tem que ver. Ele vai ver meu produto. Ele vai vender. E vendeu. E Mas a assim, gente também não tinha um recurso pra ir, tá? A gente não tinha. Literalmente, não tinha. A gente tava realmente
O nosso nome estava sujo. Tudo. Isso para mim foi muito, muito difícil, assim. Foi um momento bem complicado. Porque todo empreendedor, ele pensa em crescer. Mas ele tem os desafios, é normal. Não existe, a não ser que você nasceu em berço de ouro, que seu pai já te entregou tudo na mão e falou, a empresa tá pronta, andando sozinha, você só vai lá e passa e dá um oi. Boa, Entendeu? Mariane, boa. Mas se você vai tirar leite de pedra, você tem que fazer ela criar primeiro pedrinhas para o leite sair, senão não tem. Então, assim, a gente não tinha, né, Mônica, recurso para isso. É sonho. Sonho que tá dentro de você, assim, independente de qual seja o seu sonho. E então era muito, muito difícil, muito difícil. Mas a gente aprendeu. Muito, assim, eu sou muito grata por todo esse processo. Ixi. E hoje as caminhas são vendidas de que forma, em qual plataforma, em qual site? Fale do catálogo. Até site agora tem. Então, isso é ótimo. A melhor coisa na vida, gente, é um catálogo. Hoje eu tenho certeza que é um catálogo. Porque você consegue mostrar para o cliente. Hoje eu vejo um catálogo como... Os olhinhos dela tá lacrimejando, sabe? É porque eu sofri muito acho que ela sem tá catálogo. imaginando e Ela tá agora lembrando. tá agradecendo por tudo. Mas o catálogo, ele resolveu minha vida. Porque eu sofria muito em um cliente que eu conseguia atender, por exemplo, 2 CNPJs de manhã e 2 à tarde. Uhum. Eu passava um dia em um único cliente porque eu não tinha catálogo. Entende? Entendo. Então, eu não conseguia fazer o meu serviço da melhor forma. E daí, hoje a gente tem catálogo, a gente tem site. Não, a gente tá chique, Mônica. Tem site, tem... Instagram, que vocês Instagram. colocam muita coisa lá. É. Tem um pouco da história de vocês também. Tem. Tá lá Hoje no a gente Instagram. vende para os 2 consumidores, o final, que, né, são pessoas de CPF, e o CNPJ. Que são as Que são empresárias também. são as empresas. Hoje uma caminha, vamos falar de valores? Vamos. Para consumidor final, para Sim. quem é mãe de pet, qual é o valor das caminhas hoje? Varia. A gente tem cama de R$80, Que é para pequeno porte, né? pequeno porte, até uma cama de 900 e alguma coisa. Aí depende do tecido, Depende do tecido e do tamanho. Do tamanho. Ela é dividida por requinte, por exemplo, mais popular. Tem a linha tem luxo, essa linha de a luxo. super luxo, a linha Aquablock, A Pop. a Pop, A que é uma Premium. linha mais popular, tem a linha Premium. Então, daí, cada linha tem os seus preços. Quais são os maiores consumidores de vocês? Onde eles estão? Mato Grosso ou já está fora? Fora. Isso Vocês estão chiques, Isso, né? não, Nossa, isso é uma coisa legal também pra gente falar. Então fale. Vou falar. Quando você tá dentro da sua cidade ou dentro do seu estado, eu acho que é mais dentro da cidade, a gente não era valorizada, sabe? Não era valorizada. Boa. Mas precisou as pessoas olharem, tipo, outras lojas. Às vezes nem eram muitas lojas, mas precisou ver São Paulo comprando, Rio comprando, Bahia comprando, para você cuidar do que tá dentro da sua casa. Entende? Entendo. Então, isso é algo que a gente... E até passei a olhar diferente para as coisas que vêm de Cuiabá, porque eu também tinha. Eu acho que é uma crença limitante isso, ou algo que coloca em você. Não sei. Mas eu passei a olhar as coisas diferentes. Tipo, eu falo assim, é de Cuiabá? Ótimo. Ótimo. Então, sabe? Porque, assim, é a mesma coisa. Não muda. E é muito... É melhor acesso pra gente, né, Mônica? Porque a gente tem valoriza. esse descuidado de não comprar de quem está perto da gente. Muito. E aqui pelo podcast Olha a Xepa, eu descobri empreendedores fantásticos, produtos maravilhosos. Como diz cuiabano, como eu sou uma legítima cuiabana, debate do nosso nariz e a gente não valoriza e não conhece. Sim. E quando conhece, não valoriza. Então, foi por isso que eu perguntei para você onde que estão os seus clientes hoje, de propósito, para estimular que as pessoas busquem a conhecer primeiro os nossos empreendedores e acreditar. E não estou falando para comprar
desses empreendedores só por comprar porque eles são daqui. Não, porque o produto é bom, gente. É bom. É bom. Tem produtos ótimos aqui em nossa cidade que não são valorizadas. Eu tenho que encerrar, Vinícius já está me olhando ali, ó. Infelizmente, dá para a gente conversar mais. Mas eu quero que cada um de vocês deixe uma mensagem para as meninas, para os meninos que estão empreendendo. E tem uma gama de gente começando a seguir o Olha Xepa, que está começando agora. E uma parcela significativa de alguns dizendo assim, eu vou desistir. Então, para esses últimos minutos, deixa uma mensagem bem especial para todo mundo. O que eu posso dizer para eles é assim... Ela é técnica. A sua força está no seu foco. A força está no foco. A sua força está no seu foco. Então, que você quer? Foca no que você quer, que vai dar certo. A força está no foco. A força está no foco. E aí, o que você quer, garota, né? Então, foca nisso. Isso. Pronto. E você, Mariane? Eu acho que uma tarefinha legal para fazer é sempre... você escrever. Boa. Se você escrever, tipo assim, eu tô com uma empresa de, sei lá, pão de queijo e eu quero franquear essa empresa. Escreve lá qual que é seu sonho e cola ali na porta do seu guarda-roupa, cola. Para você sempre lembrar isso se você for sozinha. Se você tiver uma sociedade... Se você tiver uma Mônica... se você consegue alinhar isso com o seu sócio. Mas sempre ter esse foco. Porque se você desistir em algum momento, você vai ter que reiniciar. E tudo começa de novo. E aí, independente os novos desafios são mais dolorosos ainda, muito né? Muito mais. De tudo que já passou, vocês não voltariam atrás. Só pra frente. Só pra frente. Só pra frente. Nunca. E aquela ideia da falência, hein? Vamos fechar tudo. Nem lembro mais, nem lembro. Gente, eu quero agradecer de coração. Vocês são simpaticíssimas. Obrigada. Sabe? Que história linda. Eu tenho certeza que várias mulheres, que é o maior número de seguidores, vão amar conhecer a história de vocês, que ficam liberadas a partir de junho. Né? O podcast está bombando também. Graças ao nosso bom Deus. E assim, deixa pra gente o arroba do Patas de Luxo para as meninas, os meninos irem para lá e conversar com vocês e indicar e de repente até virar uma franquia por aí, entendeu? Sim. Dá para fazer. É um dos projetos. Olha! Assinaria aqui. Olha! Tem projetos aí. Deixa aí todo o endereço, telefone de contato, aquilo que puder. E aí? Mônica. O nosso arroba no Instagram é Patas de Luxo Oficial. Sem estrangeirismo nenhum, do jeito que se fala. Do jeito que se fala. Patas de Luxo. Patas de Luxo Oficial. E o nosso site é www.patasdeluxo.com.br. E Zap, de contato. 659 9950 6230. Vamos repetir ele? 659 9950 6230. As caminhas já estão indo para o exterior? Tem algumas. A gente também tem um projeto. Tem um projeto. Então vocês vão voltar no podcast, porque se tem projeto saindo do forno, vão ter que voltar. E daí, aproveitando a oportunidade para falar que o nosso site está com frete grátis e vocês conseguem comprar em 6 vezes sem juros. Olha só, quem é mãe de pet vai amar. Vai amar, não vai? Vai lá, gente, dá uma olhada. O negócio é bonitinho demais. Tem o cupom de desconto também para a primeira compra. Olha! Consegue ganha brinde. Ganha. Eu poderia falar? Pode. Ganha 15% de desconto na primeira compra. Nossa, tá lá, ó, gente. Tá? E vamos valorizar produto nosso e produto bom, produto de qualidade. Meninas, aquele beijo no coração que eu sempre falo no final. Deus abençoe. Para onde quer que vá e onde quer que decida, tá? Que Deus esteja na frente do projeto de vocês. E gratidão, gratidão, gratidão. E volta de novo. Pode deixar, vamos voltar, é só chamar. Para você que ficou com a gente até agora, aquele abraço bem apertado e até o próximo episódio.